a conquista mais importante que eu tive na minha fase de jovem, assim. Ela tinha quantos anos? Ela era mais Ela velha? era um pouco mais velha. Se eu não me engano, ela tinha 17 anos, assim, mais ou menos. Nossa. E eu tinha entre 15... E você gostava de compartilhar essas experiências com seus amigos? Você falava de uma maneira assim, se sentindo orgulhoso? Ou como é que era? Porque, pô, devia ser assim pra um moleque de 15 anos, né? Ou ficou com a mina lá de 17. Devia dar um orgulhinho, assim, dá um né? orgulho, dá um sentimento bom, assim, né? Porque é o sentimento de conquista. Eu sempre falo que, assim, os relacionamentos, assim... Até vou parafrasear aqui. Tem um filósofo... dos anos 90, que ele fala que tudo na vida está relacionado ao sexo, menos o sexo, porque o sexo está relacionado ao poder. Então, queira ou não, quando um homem, ou até mesmo uma mulher, ele conquista aquilo que ele quer, é um sentimento bom, sabe? É um sentimento de poder, não um poder sobre a outra pessoa, não é isso. É um sentimento de conquista mesmo, assim, sabe? Então, eu acho posso, eu sou capaz, né? Eu consigo, eu sou capaz. Mesma coisa quando um atleta consegue atingir uma marca histórica, um recorde, alguma coisa assim, ou um empreendedor consegue atingir os seus resultados financeiros, eu acho que tudo isso tá meio associado, assim, um sentimento de conquista, né? Então, sem dúvida, eu jovem lá, tava bem confiante, e aí comecei a ensinar os meus amigos, assim, e aí, a partir daí, comecei esse negócio. E o que você ensinava? Quais eram as dicas que você dava? Bom, a princípio... Quando um cara, como que eles te abordavam? Assim, eu quero ficar com fulana. Falavam de alguém específico, ou era só querer ficar com as meninas? Bom, basicamente assim, o que eu ensino... A gente tá falando lá de antigamente, né? Uma coisa que eu sempre falei para os meus amigos é o seguinte: não adianta você querer forçar nada, não adianta você querer impor nada. Larga essa de chegar pegando, de chegar agarrando. Não sei se você foi muito a festinhas assim, lá nos anos 90, era isso que os caras, uns ensinavam pros outros. Você tem que chegar pegando, tem que chegar agarrando e tal. Nossa, não, a gente sempre odiou isso. Isso nunca funcionou. Até hoje tem cara que faz isso, a gente odeia. Isso, né? Enfim, então isso aí não, jamais. Isso aí que eu falava que era geralmente assim, ó, cara, você tem que chegar sendo divertido. Você tem que chegar sendo amigável, sendo simpático. E aí você vai começar a perceber. Por exemplo, eu tinha uma abordagem que eu gostava muito, que a gente tinha umas festas lá em Santa Catarina, que eram festas, você tinha, assim, tipo... O bar era no meio e ao redor era uma super pista que a galera ficava ali. E aí era um lugar que a galera, tipo, era meio que um carnavalzão, assim. E aí a galera ia muito de muita gente junto, assim, tipo 5 amigas. Então eu chegava na roda das meninas e falava assim: meninas, eu tava ali observando, vocês são as mais divertidas aqui, sem dúvidas. Pô, vocês são com a melhor vibe, sem dúvidas. Eu me perdi dos meus amigos, eu preciso de amigos novos, eu quero ser amigo de vocês. Se você ensinasse isso naquela época, as pessoas falavam: tá, mas você não vai cair na friend zone se você se propor a ser amigo de uma garota. Daí, calma, mas são passos que você vai passando, né? Bom, primeiro você começa propondo uma amizade, propondo uma diversão, uma vibe. E aí você começa a pescar o olhar. Qual garota que vai estar mais te olhando? Qual garota que tá te dando mais atenção? Aí você tira ela pra dançar. Ela gostou? Legal, você conta uma piada, você faz ela rir, você faz ela divertir. Porque eu acho, Emi, que a sedução nada mais é do que emoção. Você tem que gerar emoção. O que acontece que a maioria dos homens erram hoje? É que eles querem usar a lógica, quando não se usa a lógica. Se você pergunta pra uma mulher qual foi o exato momento que ela se sentiu atraída por um homem, muitas vezes ela não sabe responder. Por quê? Porque a atração não é uma escolha. Não é assim, ó, eu vou ficar agora afim da Amy, a Amy vai ficar afim de mim. Não é isso. O que acontece? É um processo que acontece, um processo bioquímico às vezes que acontece. Sabe? A química das pessoas, a tonalidade vocal, a postura que um impõe sobre o outro, né? O contato visual, toda a vibe, a diversão que você está proporcionando. Então, assim, às vezes, se um cara chegar e falar assim para uma garota: poxa, a gente estuda na mesma escola, a gente é os melhores amigos, a gente mora no mesmo bairro, a gente se dá bem junto, a gente devia ficar. Não, você está ativando o lado lógico dela. E mulheres são muito mais emocionais. O melhor seria você chegar pra sua amiga e falar assim: vamos sair hoje, vamos curtir bastante. Ela vai falar assim pra você: ai, não vai rolar nada entre a gente é só amigos. Não, esquece isso, sem pressão. Eu não tô com segundas intenções aqui. Eu quero sair e se divertir, pra gente se divertir. Esquece isso. E aí você vai até o encontro. Você ri, você se diverte, você gera emoções, você é divertido. Aí você brinca, você
paquera junto, sabe? Eu já fui pra balada com garotas e falei assim, me ajuda a conquistar aquela ali, vamos fingir que a gente tá juntos e tal, sabe? E aí você gera emoções, daqui a pouco você vai ver que a garota tá querendo ficar com você e tá te dando indicadores de interesse. Por quê? Porque você conseguiu ativar as emoções nela, que vão fazer com que ela queira ficar com você. Então, eu acho que é muito isso. É muito de você ser uma pessoa de uma vibe agradável, ser uma pessoa educada. Claro, você tem que pescar um pouquinho, você tem que usar algumas estratégias, principalmente porque uma lei da física, toda ação gera uma reação. Se eu tô conversando com você e eu não tentar nada, eu não vou saber se você quer ou não também. Então, a conversa ela tem que evoluir de uma conversa amigável, daqui a pouco pra uma conversa criativa, para você começar a rir da nossa conversa. Depois a gente começa a puxar alguma conversa emocional. Depois de uma conversa emocional, a gente começa a puxar uma conversa mais sedutora. E a partir disso, você começa a ver como vai ser a reação. Por exemplo, a garota não quis muito entrar na conversa sedutora. Opa, isso já é um sinal de que não adianta eu querer avançar e forçar uma coisa que não vai acontecer mesmo. Não adianta eu chegar aqui e pedir um beijo, porque não vai rolar, entendeu? Então, acho que é muito por isso. Você entender... Assim, ó, eu sei que esse tema de falar sobre sedução é muito tabu, assim. Eu sei disso que eu tô nisso há 10 anos, eu recebo muitos comentários de pessoas, às vezes, que julgam pelo nome do canal, que não entendem, sabe? Mas, assim, as mulheres, mais do que ninguém, têm que valorizar o conteúdo que é ensinado na sedução. Porque os homens que... O homem sempre teve isso de ser muito confiante, de ser muito... eu sou o bonzão. Os homens que assumem que não sabem o suficiente para eles estudarem sedução, para eles estudarem comportamento masculino, são os melhores parceiros possíveis, porque eles que estão preocupados em não agir da forma errada. Eu penso pelo menos por esse lado, não sei se você concorda. Concordo. Eu tava pensando aqui quando você tava falando do cara que se aproxima da menina e que tenta criar vivenciar emoções com ela, né? Talvez não ocorra, né? Talvez ele vá fazer tudo isso certo, com ela e tal, e aí como é que ele vai saber quando é a hora de... Não, realmente eu não vou sair da friendzone. E até pra não ficar assim... talvez as pessoas ouçam e ficam pensando, nossa, mas ele tá se aproximando, dizendo que não, que vamos só curtir, vamos ser só amigos, mas no fundo ele tem aquele interesse de conquistar ela, né? E... Talvez seja por isso que algumas pessoas fiquem assim, meio... não, mas tá... É uma coisa que, assim... olha só. Sutilmente ele tá falando uma coisa, mas no fundo ele quer outra. Duas coisas que eu posso agregar nisso. Primeiro, eu tenho um amigo, cara, um grande amigo, o Padrinho, o Dicas do Padrinho. O Instagram dele é Dicas do Padrinho. Ele ensina massagem tântrica, é um cara sensacional. Até pra vocês convidarem pra vir pra cá, porque a conversa, sem dúvida, vai ser muito boa. E ele tem um lema que ele fala, que é o seguinte: a intenção vem primeiro. A intenção sempre tem que vir primeiro, em qualquer tipo de relacionamento. Eu sempre falo, e até um corte aí que pode causar polêmica. Eu sempre falo... Galera do cortes! Eu sempre falo que todo o relacionamento nasce a partir de um interesse. E as pessoas, nossa, como assim? As pessoas são interesseiras? Calma. Vamos tirar do contexto da sedução e colocar num contexto de negócios. Você, por exemplo, é uma empresa e tem um produto para vender. Qual que é o seu interesse? No dinheiro do cliente, certo? Eu sou um cliente e quero adquirir um produto que vai resolver uma necessidade que eu tenha. Qual que é o meu interesse? O seu produto. Queira ou não, esse nosso relacionamento entre cliente e empresa nasceu a partir de um interesse mútuo, certo? Eu tinha um interesse em você, você tinha um interesse em mim. Agora vamos supor, eu comprei o seu produto. Você, além de me dar o produto, que era o combinado, você me dá um excelente pós-venda. Você me dá um atendimento de qualidade. O seu produto era excelente. Qual a possibilidade de eu comprar novamente o seu produto? Qual é a possibilidade de eu recomendar o seu produto para outros clientes? Né? Qual é a possibilidade de eu falar bem de você nas redes sociais, do seu produto nas redes sociais? É enorme. Alta, né? Então, olha só. Antes, o nosso relacionamento era baseado em um interesse. Porém, você teve como um propósito me entregar muito mais. Eu vou retribuir muito mais para você. Eu acho que nos relacionamentos é a mesma coisa. Às vezes, um homem que, maioria das vezes, se atrai mais pela beleza física da mulher, ele vai ter um interesse inicial. A mulher, às vezes, vai ter um interesse principal, às vezes a questão da aparência também, às vezes a questão da segurança, às vezes a questão da masculinidade. Enfim, cada pessoa tem a sua necessidade diferente. E esse interesse
vai ser 1 a princípio. E tá tudo certo. As pessoas têm que entender. Quanto antes você entender e aceitar isso, melhores vão ser os seus relacionamentos. Por quê? Não tô dizendo que as pessoas são interesseiras, mas ele nasce a partir do interesse. Depois ocorrem a química, depois ocorre a questão do relacionamento em si, você começa a conhecer a outra pessoa. Então, assim, a gente tem que entender isso. Mas a gente sempre tem que estar pronto para entregar o nosso melhor logo no início. Porque daí a gente vai receber, às vezes não da mesma fonte. Às vezes você vai se dedicar para um relacionamento, a pessoa não vai querer nada com você e vai fazer você de trouxa. E aí você usa isso como um filtro. Bom, aprendi a lição. E aí você calibra melhor para o seu próximo relacionamento. Alguma hora uma pessoa vai retribuir você e você vai ter o relacionamento que você sempre sonhou. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, sabe? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito com o padrinho, sobre sempre entregar a sua intenção, a melhor das suas intenções primeiro, justamente para você ter provavelmente uma melhor qualidade nos seus relacionamentos. Agora, outra história que eu ia contar, acabei esquecendo. Mas falando sobre essa coisa, é que as pessoas romantizam demais, né? Realmente, eu concordo com você. As pessoas têm um certo preconceito com essa palavra interesse. Isso que eu ia falar. Mas até as amizades, elas são baseadas em interesses. Não que vai ser um interesse material, mas elas estão ali para trocar algo, né? Perfeito. Então, é só porque romantizam e acham, meu Deus do céu. Sabe qual é o problema? É que assim, ó, sabe da onde vem a palavra sedução? A palavra sedução, ela vem do latim seduti. E seduti era como se fosse uma outra palavra que representava desviar. O que significa desviar na época lá? Desviar porque antigamente a sedução era associada às sereias, que elas desviavam o curso dos marinheiros, jogando o navio deles para as pedras, para que eles naufragassem e morressem. Então a sedução, desde o contexto histórico, ela já é uma palavra com uma conotação negativa. Eu faço aqui uma comparação até para vocês entenderem. Se eu chegar e falar para você assim, Amy, você é uma aproveitadora. Isso é ruim? Hoje, socialmente é uma palavra ruim. Mas aproveitador é quem aproveita oportunidades. Se a gente buscar na palavra, não era para ser ruim, sabe? A sedução em si, eu pelo menos gosto de enxergar muito por esse lado. E eu ensino muito por esse lado. É você melhorar as suas qualidades, sabe? Para você causar uma experiência melhor nas outras pessoas, para você atraí-las para você. Não para você persuadir e para você enganar os outros. Não se trata disso. E eu foco o meu conteúdo. No começo você perguntou, falaram aí que o seu conteúdo era um pouco abusivo. Olha, aqui nos bastidores, vocês não estavam ouvindo nossa pré-conversa, mas algumas pessoas te acusaram disso. Eu acho que assim, eu como homem principalmente, eu não tô livre às vezes de ter uma declaração, às vezes, que possa passar por mal interpretação. A gente tem, queira ou não, um machismo estrutural e por aí vai. Então, assim, eu busco trazer o meu conteúdo da melhor forma possível, pautado no bom senso, para os homens não cometerem erros. Eu gosto de usar muito a analogia do professor da autoescola. Eu me considero um professor de autoescola. Eu busco ensinar da forma correta, que eu considero correto, certo? Imagina que um aluno passa por mim, né, tem acesso ao meu conteúdo e eu ensinei ele da forma correta. Se ele sair dali e provavelmente ele vai dirigir bem, seguindo as leis que eu ensinei ele. Porém, se ele agir da maneira errada, já não é mais uma responsabilidade do instrutor, vai de acordo com o caráter dele, certo? Agora pensa num mundo que não existisse professores de autoescola. Todo mundo dirigiria da forma incorreta, sabe? Como acha certo. Um batendo no outro, um furando a fila na frente do outro. Enfim, então eu gosto muito de enxergar por esse lado.